Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. É muito bom ter você aqui. Hoje estamos aqui especificamente para falarmos sobre o culto pentecostal. É isso mesmo, hoje nós vamos estar estudando mais uma aula, hoje a 7ª aula. Lembrando que 7 é o número da perfeição, então vamos estar falando de algo que é tão perfeito na vida cristã, o nosso culto. A nossa EBD, espero que você já esteja com ela aí nas suas mãos. Espero que essa aula, como as outras, sejam instrumentos de Deus para a edificação da sua vida. Nós temos o costume de, antes de iniciarmos qualquer aula aqui, nós orarmos a Deus pedindo iluminação, entendimento da sua palavra, para que essa aula seja algo que possa agregar valor a você como professor, como aluno e como cristão acima de tudo. Então, permita-me orar com você nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra para mais uma vez, Senhor, estudá-la. Pai, eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor aplique ao coração do meu irmão, da minha irmã, tudo aquilo que será dito aqui. Pai, nós somos pessoas que carecem do Teu cuidado, da Tua orientação. Então, em nome de Jesus, seja bondoso conosco e fale ao nosso coração em nome de Jesus. E que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu desde já quero agradecer a você por me permitir entrar aí na sua casa ou onde quer que você esteja nesse momento e fazer companhia a você. E mais uma vez eu repito, espero que essa aula seja bênção para você. Se for bênção, você pode nos ajudar deixando o seu joinha, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando para mais pessoas também serem alcançadas e alcançado pela palavra de Deus. A nossa revista ela tem o objetivo geral de conscientizar que no culto pentecostal há liberdade, mas reverência. A nossa lição ela vai procurar conceituar 3 objetivos específicos. Primeiro, conceituar o culto pentecostal. O que constitui o culto pentecostal? Em segundo lugar, apresentar o centro do culto pentecostal. Nós sabemos que o centro do culto é Cristo, mas iremos ver isso no decorrer da nossa aula. A revista ainda vai nos apontar que um dos objetivos específicos é explicar como se expressa a liturgia da nossa igreja. Existem várias liturgias. O que seria uma liturgia? Liturgia é um método pelo qual as pessoas aderem à organização de uma realização religiosa, de um culto prestado, em nosso caso, a Deus. Mas existem várias liturgias, não somente cristãs, mas liturgia budista, liturgia católica, liturgia evangélica. Então, é a forma em que o culto é organizado. Nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 24, quando o Senhor Jesus fala que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A nossa verdade prática vai nos informar que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Uma verdade prática muito relevante, muito preciosa. Então, o que fica implícito aqui não é onde você adora, se é em casa, se é na igreja, se é no trabalho. É lógico que existem lugares específicos para isso, né? No caso, a igreja, mas nós não nos limitamos como adoradores ao ambiente de culto. Então, o que está evidente não é o ambiente de culto nessa verdade prática, mas a forma em que você adora. A inclinação do seu coração é o que precisa estar em ordem diante da adoração ao Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 32. Eu recomendo que você leia essa leitura bíblica em classe aí. Nós não vamos estar lendo hoje para ganharmos um pouco de tempo e tentar ser um pouco mais dinâmico aqui na nossa aula, tudo bem? Então nós temos a primeira divisão da nossa aula que vai falar sobre a flexibilidade do culto cristão. Então é muito importante notar, pessoal, que o culto ao Senhor ele tem 3 propósitos específicos. Primeiro é que Deus ele é adorado.
Em segundo lugar, o povo de Deus que o adora é edificado e os incrédulos são evangelizados e assim podem alcançar ou serem alcançados pela mensagem do Evangelho. Então, se formos ao culto para demonstrar espiritualidade, estaremos indo com o propósito errado. O culto não é para nos exibirmos. O culto não é para exibição. O culto é para edificação. Falando sobre essa questão de flexibilidade, é muito importante notar e destacar que, de fato, o culto ao Senhor deve ser flexível, deve envolver todas as pessoas, mas não deve envolver tudo. Nós temos que tomar cuidado para que essa flexibilidade não inclua tudo, não inclua todos e acabe deixando o principal do lado, que é o alvo da nossa adoração, que é o Senhor Deus. Então, por mais que o culto possa ser complementado por várias pessoas, homens, mulheres, ricos, pobres, pessoas de grau cultural diferente, então o culto é inclusivo, mas ele não pode ser exclusivo no sentido de que nós, através das nossas práticas fora da Bíblia, coloque Deus de lado. Antes de que eu venha a buscar agradar as pessoas, A ou B, eu não posso me esquecer, como adorador, de que o alvo central da minha adoração é o Senhor Deus. Nessa questão de flexibilidade, vale a pena nós destacarmos uma atenção específica nesse ponto aí. Devemos incluir todos, tendo cuidado de não excluir Deus das nossas reuniões, dos nossos cultos. Como o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, tudo deve ser feito com ordem e decência. Chegamos então na segunda parte do nosso primeiro tópico, o culto. Então, o culto, por mais que seja entendido como algo, como um momento de adorar a Deus, e essa adoração pode ser entendida como o ato de eu expressar louvores a Deus, elogios, tecer elogios e honra àquele que é adorado, a adoração também, o culto e a adoração envolve serviço, servir a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o diálogo do Senhor Jesus Cristo com Satanás no deserto. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 10, então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A palavra para adorarás, que o Senhor Jesus Cristo usa aí em Mateus, é proskinel. Entre os orientais, por exemplo, os persas, a palavra proskinel, ela está enraizada ou associada ao ato de você prostrar-se no chão, colocar a cabeça, a testa, a ponta da testa no chão em reverência a uma outra pessoa ou a uma divindade. Então, proskinel é isso, adorarás é isso, encurvar-se diante do outro. No Novo Testamento, essa palavra proskinel, adorarás, ela ganha o mesmo sentido também, significa inclinar-se para alguém, para adorar ou suplicar. E essa inclinação, antes de ser uma inclinação externa do nosso corpo, precisa ser uma inclinação interna do nosso coração. Primeiro nós encurvamos o nosso espírito em reverência, e essa reverência interna vai reverberar na minha prática externa, e o meu comportamento vai estar associado de forma muito bela com a minha adoração, que o Evangelho vai chamar de Espírito, e em verdade lá no Evangelho de João, capítulo 4. Quando Jesus fala para Satanás: olha, Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor, ele está falando isso, encurvar-se, depender-se, se submeter a Deus, e só a Ele servirás. A palavra servirá ali envolve serviço. A palavra serviço que Jesus usa ali vem de látreo. Látreo significa servir, prestar um serviço a alguém. Essa palavra ela vem de um vocábulo que é mais ou menos latrio. Não sei muito bem como se pronuncia isso, mas no grego é basicamente isso. E significa basicamente servir por um salário. Agora é interessante que Deus é o único Senhor que paga adiantado. É preciso, portanto, gente, compreender
que a nossa adoração a Deus não é uma barganha, não é uma troca de favores. Afinal, nós já fomos recompensados de antemão. Isso é graça. Se é graça, eu não posso fazer nada para recompensar aquilo que alguém já fez por mim, a não ser a gratidão. O adorar e o servir a Deus não é uma barganha, é apenas um reconhecimento da maravilhosa graça que nos alcançou. Essa palavra, ainda no Novo Testamento, de modo geral, látrio, significa prestar serviço religioso. E aí a pergunta que não deixa calar: qual o propósito da adoração? O propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura, eu e você, e a divindade, o Senhor. A adoração, ela é praticada prestando reverência e respeito àquele que é adorado, tecendo elogios e louvores. Em primeiro lugar, em pensamento, que flui do sentimento, que deixa ser transparecido nas atitudes e nas ações. A adoração pura, portanto, ela expressa a veneração sem fazer pedidos. A adoração verdadeira não exige nada do Senhor, ela apenas se rende e atribui adoração ao Senhor. É uma autorrenúncia sacrificial que é apresentada ao Senhor Deus. Estritamente falando, em resumo falando, a ocupação da alma com Deus. Adorar é você envolver toda a sua alma no Deus Criador dos céus e da terra. Terceiro ponto importantíssimo também da nossa revista é a reverência no culto. Duas coisas, pelo menos, devem ser levadas em consideração na hora de prestar o culto ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, o apóstolo Paulo diz que tudo deve ser feito com um propósito: a edificação da igreja. Em segundo lugar, uma coisa que deve ser levada em consideração foi o que nós já falamos. Paulo repete no versículo 40, 1 Coríntios 14, verso 40, que tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, resumindo, o culto deve ser feito para a edificação do meu irmão, da minha irmã. Em segundo lugar, essa edificação deve ser feita com ordem e decência, porque o Espírito do Senhor não é um espírito de confusão. A reverência, meus irmãos e minhas irmãs, ela está relacionada ao temor ao Senhor, temer a Deus. O que seria então temer a Deus? Seria respeitar e reverenciar ao Senhor nosso Deus, reconhecendo sua grandeza e sua santidade, conforme está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 2. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Para ser mais específico, Provérbios 14, 2 vai falar que quem teme ao Senhor é aquele que anda direito, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Ou seja, isso está falando da ignorância no que diz respeito à sabedoria do conhecimento de Deus que é revelado no desprezo ao sagrado. Agora, o temor ao Senhor não é o medo que nos faz fugir da sua presença, como Adão lá no Éden, que foge da presença de Deus ao notar que havia quebrado os mandamentos do Senhor. O apóstolo João, na primeira epístola dele, capítulo de número 4, verso 18, nos informa que no amor não há temor. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o temor, ou o medo, como algumas traduções dizem, porque o medo supõe castigo. E aquele que vive no medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, o temor do cristão não é um temor gerado pelo medo, é um temor gerado pelo amor à glória e à santidade de Deus. Também a reverência é respeito ao Senhor. O escritor de Hebreus vai nos informar isso lá no capítulo de número 12. O versículo é o de número 28, quando ele diz: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência. Temor ao Senhor, por fim, envolve obediência. A forma que eu tenho de adorar a Deus, ela envolve obediência. Nós temos várias bases bíblicas, mas vamos ficar aqui com Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 13. O pregador está fechando ali a sua inspiração, os seus conselhos, e ele vai dar um conselho específico para todos, né? Que serve para mim e para você também.
Ele fala: agora que você já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, ou a suma de todas as coisas. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, ou indispensável para qualquer ser humano. Chegamos então agora no meio da nossa lição, onde nós vamos falar sobre a centralidade do culto pentecostal. Nosso primeiro subtópico não poderia falar de outra coisa senão do centro da nossa adoração. A declaração de fé das Assembleias de Deus vai nos dizer, vai nos informar, vai declarar, como é uma declaração de fé, declaramos que reunimos-nos como o corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o modelo bíblico apresentado, por exemplo, por Paulo à igreja de Filipenses capítulo 3, verso 3, quando o apóstolo Paulo diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Portanto, o povo de Deus, ele é identificado pelo alvo da sua adoração, Deus. Essa adoração ocorre por um meio, pelo Espírito de Deus, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a causa dessa adoração é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado na Epístola de Paulo aos Filipenses como o bendito Filho de Deus que é a nossa vida. Isso está no capítulo de número 1, versículo 21. Em segundo lugar, Jesus é apresentado como nosso exemplo, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um poema, é uma adoração a Cristo, nos ordenando ou ordenando em primeira instância, e por extensão se aplica a mim e a você, se aplicando à igreja de Filipos, mas por extensão se aplica a mim e a você, ordenando que a igreja, o povo de Deus, buscasse imitar ao Senhor Jesus Cristo, em humildade e serviço ao Senhor. No capítulo de número 3, versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai apontar Jesus Cristo como nosso alvo. Ele falando sobre a redenção, ele diz que não julgava ter alcançado ainda a redenção, mas uma coisa fazia, que era que olhando para as coisas que para trás ficam, ele prosseguia para as que estavam diante dele, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então Jesus também é o nosso alvo, ele é aquilo que nos atrai. E por fim, no capítulo 4, versículo 13, Jesus Cristo é apresentado como a nossa força. Então o culto ao Senhor, ele envolve isso, é a adoração ao Pai por meio do Espírito, e a causa dessa adoração é o Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida, porque nos encontrávamos em estado de morte, mas ele nos deu vida gratuitamente por meio da sua graça. Romanos 16, versículo 27, o texto bíblico vai nos falar que ao Deus único seja dada a glória para todo sempre, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 9, depois da ressurreição, quando Jesus aparece para as mulheres, o texto vai nos informar que quando Jesus as encontra e diz: Pai seja convosco, elas se rendem, se lançam aos seus pés e o adoram. Esse culto pentecostal, esse culto apresentado a Deus é um culto vibrante, dinâmico no poder do Espírito. Então, o nosso culto, ele deve ser dinâmico. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, o apóstolo Paulo vai nos falar que nas reuniões, quando os irmãos se reuniam, eles tinham salmo, tinham palavra de instrução, tinham uma revelação, línguas estranhas, interpretação de línguas, e que tudo isso era feito para a edificação da igreja. Então, ou seja, o culto é dinâmico, não é aquela coisa engessada. Tem louvor, tem adoração, tem oração, tem revelação, tem a exposição da palavra de Deus, mas o culto tinha que ser um culto com ordem e decência. Os cristãos da igreja primitiva, eles não se reuniam nas casas, na igreja, quando começou a se fundar as igrejas, para assistirem cultos. Eles iam para aquelas reuniões para dar e prestar culto ao Senhor. Eles não eram meros espectadores, eles eram participantes do culto. O culto, ele não deve ser um lugar apenas onde as pessoas se sintam bem. O culto, acima de tudo, deve ser um lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se sintam bem. O culto, ele é uma extensão da nossa vida. Se a nossa vida é uma vida que agrada a Deus, o nosso culto será um culto
que agrada a Deus, já que o culto é uma extensão da nossa vida. Veja o que a palavra de Deus fala lá em Amós. Acompanhe comigo o que diz Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 24. O Senhor despreza a adoração de Israel por estar desprovida de justiça e retidão. O profeta vai denunciar e ele vai falar no versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Veja que texto espantoso. O povo está ofertando ao Senhor, mas Deus está dizendo, olha, eu estou enojado do culto de vocês, porque o culto de vocês está desassociado da justiça e retidão. Então é o típico povo que vive uma vida torta e entende que apresentando a Deus uma oferta, um louvor, vai aplacar a Deus. Deus não quer isso. Deus ele quer que nós aprendamos misericórdia. O Senhor Jesus fala isso. Aprenda o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Isso não me inibe de ofertar ao Senhor, de louvar ao Senhor, não, de maneira nenhuma. Isso faz parte. O próprio Jesus fala para os fariseus que davam a oferta do coentro, o dízimo do coentro, do endro, mas que omitiam justamente essa questão da justiça, do cuidado. Então, essas coisas elas devem estar sempre em harmonia. Lembrando, o nosso culto é uma extensão da nossa vida. Não adianta estar na igreja adorando, louvando, se a nossa vida não condiz com aquilo que nós proferimos. Não pode sair de uma mesma fonte duas águas. E essa fonte não é simplesmente aquilo que dizemos. Guarde isso no seu coração. Isso é muito sério. Antes de Deus receber a oferta, o Senhor recebe o ofertante. Perceba que o texto lá em Gênesis vai falar sobre Caim. A Bíblia vai dizer que Deus atentou para Abel e para a sua oferta e não para Caim e para a sua oferta, porque Caim era mau. Então, antes de Deus receber aquilo que minhas mãos faz, Deus recebe a intenção com que as minhas mãos faz. É muito importante. Você e eu somos a primeira oferta que é apresentada a Deus. Então, quando o meu coração, a minha vida está reta diante de Deus, as minhas obras igualmente serão. Agora, se o meu coração for mau, se eu for para um culto, guardando mágoa, angústia, tendo algo contra alguém, o próprio Evangelho vai nos ordenar que se você tem algo contra alguém, ou sabe que alguém tem algo contra você, o seu papel, o meu papel, o nosso papel é irmos nos reconciliarmos com o nosso irmão e depois apresentar a nossa oferta. O que é isso senão o Senhor Deus olhando primeiro para quem eu sou, para depois olhar para aquilo que eu posso fazer. Chegamos então no nosso terceiro subtópico aqui, as características do culto pentecostal. Glória a Deus. Primeiro, o nosso culto ele tem oração e cântico, conforme 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, Paulo ordena a Timóteo, como bispo, como presbítero, a exortar, a ensinar, a corrigir por meio da palavra de Deus. Então isso deve fazer parte também do nosso culto. A pregação expositiva é o ensino da palavra de Deus. E as ofertas, que por sinal é um dos assuntos mais polêmicos, onde as pessoas criticam bastante quem oferta, mas a oferta ela faz parte da adoração tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Textos, por exemplo, como Deuteronômio, capítulo 26, verso 10 e 11, ali se não me falha a memória, 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7, vai nos mostrar que o objetivo das ofertas era levar a mensagem de Deus adiante a outros lugares, e também assistir os irmãos daquela comunidade de fé que estivessem em necessidade. É verdade que nesse contexto de oferta, em muitos casos, perceba que eu não estou falando
todos os casos, mas em muitos casos, há um desvio, há uma corrupção no que diz respeito à oferta. Mas ainda existem igrejas sérias, homens e mulheres de Deus, que levam a palavra de Deus a sério, que ainda fazem missão, assistência social e levam a palavra de Deus além. Em síntese, então, falando de adoração, falando de culto, o Senhor Jesus Cristo é o centro da adoração. E não somente o centro da adoração, mas Ele é o centro da mensagem que é pregada. Em terceiro lugar, agora nós iremos observar como que se expressam as liturgias dos nossos cultos. E geralmente, nas Assembleias de Deus, inicia com oração, depois nós temos louvores de adoração, geralmente hinos da harpa, algumas igrejas mudam e introduz louvores. Diz aí nos comentários como que é a liturgia do seu culto lá, para a gente interagir aqui. Então, geralmente, oração, louvores, sejam hinos da harpa ou louvores de adoração, assim, louvores mesmo. Aí depois temos a palavra inicial. Estou falando da liturgia da nossa igreja, né? Temos a palavra inicial, depois as distribuições de oportunidades para os grupos louvarem, crianças, adolescentes, jovens, as irmãs. Na nossa igreja não tem grupo de varões, mas algumas igrejas têm. Então, são esses departamentos. Dentro do cronograma da nossa igreja, nós optamos por um desses departamentos não louvarem e ficam reversando, né? Tipo, um domingo, por exemplo, vamos usar o domingo, que é o período de culto ali, que é bem mais corrido. Então, no domingo, digamos que louva os jovens, as crianças, e no outro louva as irmãs e os jovens. Então, fica sempre tendo uma alteração para a gente dar um tempo bom para a palavra. Aí depois vem o momento da oferta e depois a palavra de Deus. E aí o encerramento, geralmente com alguns avisos da semana, e o pastor nos despede com a bênção pastoral. Então, isso aqui é um exemplo assim de como é uma liturgia na Assembleia de Deus. Existem vários outros meios, várias outras organizações. Por exemplo, a Igreja Batista, eu estudei com o pastor Batista e ele tinha um cronograma certinho de como que ia ser os louvores, qual a temática, como que seria a palavra, o tema da palavra. Isso não é ruim, isso é para organizar o culto. Então, alguém pode ver e discordar, mas eles também podem discordar do nosso método, da nossa liturgia. E é muito lindo, é muito interessante esse diálogo que existem, porque mesmo tendo pontos de vista diferentes, nós procuramos de alguma forma fazer isso para a glória de Deus. Essa é a intenção, organizar o culto para a glória de Deus. Uns mais dinâmicos, outros mais retidos, mas o fim último, se for esse, a glória de Deus, então não tem problema. Tá tudo certo. Se você se adapta com aquele método, com aquele modo de direção de culto, perfeito. Cada pessoa fica onde se sente bem e entende que aquela forma é uma forma louvável de louvar a Deus. Não se trata de modos certos ou errados de louvar a Deus, mas que todos busquem agradar ao Senhor e ouvir a voz do seu Espírito de forma atenciosa. O apóstolo Pedro, escrevendo no capítulo 5 da primeira epístola dele, versículo de número 10, ele vai falar que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua glória eterna, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nessa carta, o apóstolo Pedro nos informa que a origem de toda graciosidade é Deus o Pai. Por causa dessa verdade revelada, nós nos enchemos de coragem, de motivo, de entusiasmo para prestarmos adoração a Deus. À medida que nós adoramos, é como se isso voltasse para nós. Não a adoração, mas o poder. Nós adoramos e o poder de Deus vai nos enchendo para que nós adoremos com mais perfeição. Segundo subtópico do nosso tópico final, do nosso terceiro tópico, o culto pentecostal. Então, o fim último do culto é a glória de Deus, a glória do Filho, a glória do Espírito. No entanto, há outras questões que envolvem o culto, que é uma forma bem interessante de nós observarmos quais os objetivos, propósitos do culto. Em primeiro lugar, a glória de Deus, do Filho e do Espírito. Mas existem outros motivos também e existem outras qualificações do culto. Por exemplo, o culto ele é pedagógico.
Porque num culto se aprende muitas coisas. Você aprende, por exemplo, sobre fé, sobre esperança, sobre amor, sobre como tratar a esposa, como tratar os filhos, como tratar o esposo, como tratar os empregados, como ser um bom empregado, como ser um bom patrão. Enfim, o culto ele é didático, ele nos instrui. Em segundo lugar, o culto ele é sociológico. Através da comunhão entre os irmãos, há o envolvimento, há a inserção de pessoas na membresia da igreja. Então o culto é sociológico. O culto está ali para pessoas de várias etnias diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos, de gostos diferentes, mas veja que beleza, né? Eu sempre brinco lá na igreja, que coisa interessante. No mundo, corintiano, são paulino, palmeirense, flamenguista, quebra o pau. Mas na igreja nós somos irmãos. Na igreja pode ter alguém que seja, é só um exemplo, tá? Que seja corintiano, que seja são paulino, que seja botafoguense, não importa. Mas que são irmãos, que se amam, que não se agridem. Por quê? Porque a igreja é isso. A igreja é uma questão sociológica também. Não é apenas isso, mas envolve essa sociologia quando nós vamos até uma casa de recuperação, deixamos uma cesta básica, fazemos uma visitação, pessoas são resgatadas, são introduzidas no corpo de Cristo. Isso é uma ação sociológica, onde nós vamos nos bairros levar brinquedos para as crianças, auxiliamos as pessoas necessitadas. Isso é uma ação social. Em terceiro lugar, a igreja ela tem o caráter ou o perfil psicológico também, porque o culto também é uma questão terapêutica, de reflexão, onde nós refletimos, onde Deus fala com o nosso espírito. E em quarto lugar, o culto também é, enfim, uma questão espiritual, porque transmite graça, paz, esperança e comunhão com Deus. Quando Deus criou o homem, seu propósito principal foi receber desse homem a gratificação, o agradecimento, a glorificação por aquilo que Deus é. Receber honra, louvor e glória. Entretanto, a razão principal pela qual nós devemos adorar a Deus não é simplesmente pelo fato de reconhecermos que Ele é o nosso Criador, mas é reconhecer que estávamos mortos em nossos pecados e delitos e Deus nos deu vida gratuitamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorar é reconhecer que Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu por mim e por você. Tomou sobre si as nossas dores e a nossa culpa. Então o adorador ele não se prende a Deus apenas pelo fato da gratidão, mas porque o amamos livres e espontaneamente. Então o adorador ele encontra em Jesus a razão de viver e de adorar. A conclusão da nossa revista vai dizer basicamente que os nossos cultos precisam ser dinâmicos e espontâneos, pois não somos espectadores de cultos, mas adoradores. Gente, espero que essa aula tenha sido abençoador para a sua vida. Que Deus abençoe você do fundo do coração. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para mais pessoas e nos ajude a levar a palavra de Deus além. Amém? Vamos orar comigo nesse instante? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tua palavra, por tua bondade. Nos ensina, Senhor Deus, nos instrua a ser homens e mulheres que temem ao Senhor e nos ensine a dar um culto dinâmico de todo o coração, uma adoração pura e verdadeira, em espírito e em verdade. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor entre na casa desse irmão, dessa irmã, trazendo paz, alegria, Senhor Deus, enchendo ele de esperança, de vigor, enchendo essa irmã de força, Pai. Em nome de Jesus, Tu sabe o quanto tem sido difícil para ele, para ela. Pai, abençoa-os em nome de Jesus. Eu Te louvo, Pai querido, por cada inscrito que tem chegado no nosso canal e eu só posso atribuir ao Senhor a glória. O Senhor é glorificado por tudo. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Ser conosco para todo sempre e que se em breve o Senhor vir, Pai, nós estivermos vivos aqui para encontrar com o Senhor, que estejamos preparados para ouvir a trombeta tocar e encontrar o Senhor nos ares. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe sua vida. Obrigado por essa oportunidade de estar aí com você. Deus abençoe. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.